Gente, bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Vamos começar a nossa live hoje sobre as mentorias. A gente vai então tirar dúvida da advocacia previdenciária. Eu e a Amanda vamos conversar com vocês. Vamos só aguardar a Amanda entrar. Vamos então aguardando a Amanda entrar para a gente poder começar. Eu e a Amanda abrimos caixinhas de pergunta para a gente poder receber as dúvidas aqui da Advocacia Previdenciária. É um bate-papo hoje, tá? É o terceiro da sequência que a gente fez. Na sexta, a Amanda fez sozinha. Sábado, às 19 eu fiz. E hoje era às 19, mas a gente adiantou agora para o meio-dia. Aliás, para 1 hora, né? Pra gente conversar com vocês, porque tinha muita gente dizendo que à noite não ia conseguir, enfim, tinha alguns eventos, a Amanda também tinha um outro evento. Daí a gente organizou para fazer agora à 1 da tarde com vocês. Lembrando que quem mandou as perguntas, né, nas caixinhas, eu já tô com elas anotadas aqui. Quem quiser mandar pergunta agora também, pode mandar aqui embaixo, nesse pontinho de interrogação, pra gente poder abrir. Ela, vamos ver se ela consegue, se dá tudo certo. E a ideia é, então, a gente tirar algumas dúvidas. Oi, Amanda, seja bem-vinda. Oi, Gi. Tudo bem? Tudo bem? Se quiser dar um oi pro Não. pessoal aqui, enquanto eu vou pegando as perguntas aqui. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? A gente já conversou um pouquinho de manhã. Eu imprimi aqui as perguntas. Mandaram várias. Tem várias perguntas, Gi. Ah, que bom. Vou tentar Eu vi responder ali que todo tinha, mundo. né? Na minha também vieram algumas. E a ideia, gente, é também a gente divulgar o nosso curso e as vagas, né, que estão abertas para o curso, para a sexta turma da advocacia, do curso Advocacia Previdenciária na Prática, com enfoque judicial. Esse curso hoje é o último dia das vagas com desconto, né, Amanda, de 50%. Esse curso é um curso bem completo, que a gente fez com muito carinho. E que é para tentar ajudar quem está querendo começar, quem está querendo se atualizar. A gente trata dos benefícios, a gente fala de atendimento, Tá bom. precificação, né? A Amanda tem uma aula de atendimento do cliente muito boa. A gente fala também de recursos, de petições, tem modelos para ajudar quem está começando ou quem quer atualizar suas petições. E no final também tem revisões, né, Amanda? Eu vi que já teve alguns comentários aqui com umas perguntas. Lembrando, gente, quem quiser mandar pergunta, tem que escrever aqui no pontinho de interrogação, porque eu não consigo acompanhar todos aqui. Hoje até é um pouquinho mais fácil, tá falando para Amanda que quando a gente faz sozinha, as perguntas sobem muito rápido, a gente não vê quem está entrando. Mas mesmo estando as duas aqui, é importante mandar no ponto de interrogação para a gente poder achar com calma as perguntas aqui, poder ir respondendo vocês. Amanda, quer começar com uma sua aí? Pode ser, Gi. Pessoal, vamos. Quem puder também mandar essa live para todo mundo que conhece, né? Para o pessoal assistir também. Vamos engajar, gente. Vamos engajar. Bom, Muito a coragem, Bruna tá perguntando. né, Amanda? Eu tô acenando para todo mundo aqui, para dar oi pro pessoal que chegou. Sejam todos muito bem-vindos aqui para vir bater esse papo com a gente. Amanda, pode ficar à vontade. A Bruna está perguntando se ela pode desistir da aposentadoria judicial e requerer nova aposentadoria na via administrativa. Bruna, assim, a desistência de um processo judicial, ela depende da onde que esse processo se encontra, né? Então, se já teve ali a citação do INSS, se o INSS já apresentou contestação, às vezes já está concluso para sentença. Então, você até pode desistir do processo judicial, se já houver ali o réu se manifestado, desde que haja a concordância, não é simplesmente desistir, né? Mas, por exemplo, se você entende que houve a perda do objeto, você pode fazer uma petição demonstrando que o objeto da demanda já foi satisfeito na via administrativa e aí solicitar a extinção do feito sem análise do mérito por perda do objeto. Você só tem que ter essa ressalva no tocante em que fase processual está por causa da anuência do réu. Né, Gi? Sim, Amanda. E eu tava pensando, opa, fiquei com o olho verde agora, o que o filtro faz, né?
Mas, gente, eu estava lembrando aqui também do 1018. Será que você precisa mesmo desistir da ação para ficar com o benefício administrativo? Lembrem do tema 1018 do STJ, que permite que você fique com o novo benefício concedido na via administrativa e receba os atrasados da via judicial. Então, tomem muito cuidado, porque desistir talvez não seja obrigado, né? Talvez você tenha opções mais vantajosas, e daí a importância de você ter uma boa estratégia processual e um bom planejamento previdenciário também, porque o planejamento nos ajuda a entender que tem um benefício melhor no curso da ação, até para orientar o cliente, auxiliar o cliente nesse requerimento administrativo, para daí a gente poder realmente, né, ver qual é o melhor benefício. Então, vai fazer a comparação do que ele ganharia na via judicial, do que aquele que ele ganhou na via judicial e do aquele que ele tem na via administrativa, e ele pode até, eventualmente, ficar com o melhor cenário, que foi o que o tema 1018 do STJ disse. Olha, se você, no curso de uma ação, ganha um benefício administrativo mais vantajoso, você pode ficar com o administrativo dali para frente e receber os atrasados do benefício que foi concedido judicial, né? Então, olhar bem se o tema 1018 aí não é uma opção melhor do que desistir. Mas tá super certo essa questão da desistência, dependendo da fase, a gente não pode desistir só porque quer, depende do INSS também, né? E às vezes a desistência não é do benefício, é do recurso, né? É a desistência ali do processo na fase em que ele esteja. Queres que eu faça mais algumas? Queres fazer uma tua? Aqui tem um. Pedir revisão para conceder. A Aurélia perguntou. Pedir revisão para conceder auxílio acidente, mas o INSS negou, disse que tem que requerer auxílio acidente no administrativo. A juízo. Olha, assim, aqui, vamos ver. Ela não diz bem de qual benefício ela pediu revisão, né? Mas vamos supor que ela tenha um auxílio-doença e ela quer transformar para auxílio-doença acidentário. Aqui não dá para entender muito bem, né? Mas vamos supor que seja uma revisão que ela fez de um auxílio-doença comum, que a gente chama previdenciário, para um auxílio-doença acidentário. Então, se ela não levou informações sobre a doença relativa ao trabalho ou sobre a CAT, ela não deu oportunidade para o INSS realmente conceder o benefício acidentário, ela pode ser discutido o prévio requerimento administrativo, mas a gente tem que lembrar do NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico, que faz uma conexão entre o CNAE, que é o cadastro lá das atividades econômicas, e a CID, que é o Cadastro Internacional das Doenças. Então, existem atividades que há uma presunção de que a doença é relacionada ao trabalho. E daí o benefício teria que ser já desde o início acidentário, salvo se o empregador provar que não há essa conexão. Então, assim, tem que entender bem, tá? O que foi feito na via administrativa, como é que está esse processo administrativo, inclusive com relação à documentação que lá consta, né? E o que é esse auxílio acidente, gente? Tem muita gente que confunde, talvez aqui a Aurélia nem confunda, é só porque não cabe muito no texto, né? Mas não confundam auxílio acidente com auxílio doença decorrente do trabalho. Não é a mesma coisa. O auxílio acidente é um benefício indenizatório que permite continuar a trabalhar, que é pago de 50% do valor da média e que é para quem tem alguma sequela, mas consegue trabalhar, seja na mesma atividade, seja em outra atividade. Então, essa pessoa, ela retorna ao mercado de trabalho, mas ganha esse valor indenizatório porque pela redução da capacidade de trabalho, se presume muitas vezes que ela não vai conseguir ganhar a mesma coisa na iniciativa privada. Então, o INSS paga esse valor extra para ela conseguir continuar trabalhando e ter uma remuneração digna. Essa é a lógica do benefício, né? Já o auxílio-doença acidentário, não. O auxílio-doença acidentário, ele é para quem para de trabalhar decorrente de um acidente de trabalho ou de uma doença relacionada ao trabalho. E essa pessoa não pode continuar a trabalhar, né? E, claro, o auxílio-doença acidentário até não tem tanta diferença, né? Agora, a aposentadoria acidentária tem muita diferença no cálculo da aposentadoria por incapacidade
comum. Então, assim, é interessante sim, que desde o auxílio-doença já se identifique como acidentário, para que na hora de transformar em aposentadoria por incapacidade permanente, esse benefício já seja identificado nesse formato e ele tenha o valor bem mais vantajoso, porque o cálculo aí ele vai passar, às vezes, de 60% para 100% da média. Então, você ganha 40% só porque enquadrou como decorrente do acidente de trabalho ou de uma doença relacionada ao trabalho. Então, Aurélia, ajuizar pode ser o caso, sim, mas tem que entender melhor o que aconteceu na via administrativa e o que você tem de prova e o que você quer, inclusive verificando se não há essa presunção ali do NTEP no seu caso. Amanda, quer fazer uma aí? Sim, Gi, uma bem legal aqui da Márcia. Segurado rural, 83 anos de idade, recebeu o benefício de prestação continuada de 2004 a 2018. Ele quer saber se ele pode aposentar como segurado especial e que prova juntar. Isso aqui, Márcia, ele acontece relativamente de forma recorrente, né? Bom, o que a gente tem que lembrar, esse período de 2004 a 2018, onde teve o recebimento do BPC, do LOAS, você não pode, tá? Via de regra, de acordo ali com a IN, você não pode fazer a comprovação como segurado especial, tá? Você não. Porque a condição de segurado especial descaracteriza ali os requisitos para recebimento do BPC, porque o BPC você não pode exercer nenhum tipo de atividade remunerada e a condição de segurado especial entende-se é um tipo, inclusive, de segurado obrigatório, entende-se ali que é um tipo de atividade remunerada, atividade rural, né? Então, nesse período de 2004 a 2018, ficaria prejudicado a comprovação da atividade rural desse período. Agora, se você for considerar talvez um período anterior, ali, que ele comprove 180 contribuições, aliás, 180, 15 anos de tempo de atividade rural, e ele tem a idade ali de 60 anos, ainda na condição de segurado especial, talvez por esse lado de direito adquirido, né, Gil? Eu acho que ela vai ter que ir mais para essa questão do direito adquirido, porque assim, você não precisa necessariamente estar na atividade rural no momento do requerimento, desde que você comprove que, quando do implemento etário, você havia essa condição. Você tinha ali observado os 15 anos de atividade rural e também aos 60 anos de idade, no caso aqui é um segurado homem, né? Ele estava exercendo essa atividade. Então, ele teria direito adquirido ao benefício aposentadoria por idade rural, tá? Se você for discutir, até tem, tá? Eu já vi precedentes que houve ali o reconhecimento da atividade rural em conjunto com o recebimento de LOAS. Eu já vi precedentes dessa forma, mas não é o entendimento majoritário, tá? Até assim, quando você. Muitas vezes acontece ao mesmo tempo, né? A pessoa está recebendo LOAS e aí ela quer aposentar por idade rural e ela quer trocar um pelo outro. E aí, muitas vezes, a gente fala do risco, né? Que pode ser muitas vezes arriscado, porque como ela está recebendo o LOAS, então ela não está na condição de segurado especial, tá, gente? Quem recebe LOAS não pode ser segurado especial, tá, gente? O LOAS, ele pode ser, no máximo, segurado facultativo, tá? E nem é considerado segurado facultativo baixa renda também. Então, se você for tentar buscar alguma fundamentação, Márcia, eu particularmente entendo que eu iria para a linha do direito adquirido, tá? Acho que teria mais chance. O que tu acha, Gi? Pois é, também. E o risco aí de mexer, né? Que você tem que sempre que orientar bem o cliente, é que quando você comprova que você exerceu uma atividade, você automaticamente comprova que você não estava bem enquadrado no LOAS ali, pode dar problema de acabar sem nenhum dos benefícios, né? Então, é
bem importante essas colocações que você fez. Aqui, aproveitando para dar um oi, o Anderson passou aqui, disse que admira muito a gente, deixa um abraço para nós duas. Amanda, teve Ai, agora eu perdi aqui, mas eu vi, alguém perguntou se a gente é irmã, eu falei, não, a gente é cunhada. Essa dúvida é sempre recorrente, né? Que a gente é cunhada, trabalhamos juntas, mas somos cunhadas e amigas, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta também, eu estou tentando olhar aqui. INSS cancelou benefícios concedidos de aposentadoria de clientes na via judicial e administrativa. Por quê? A advogada Marcela, que fez essa pergunta. E não é a nossa Marcela Victoria, é uma outra Marcela aqui. Marcela, olha só. Se esse cancelamento, assim, gente, o sistema hoje acordou bem doidinho, tá? Meu INSS, o INSS digital, sempre que tem uma atualização no sistema, e a gente teve uma atualização, porque hoje de manhã saiu a portaria que a gente vinha pedindo muito para o INSS, tá? Que é para dar acesso às perícias sociais, as perícias lá da assistência social do INSS, que elas não estavam vindo lá no requerimento de laudos, elas não estavam anexas ao sistema, porque elas são de um outro sistema, o assistente social tem acesso a um outro sistema dentro do INSS, porque tem vários sistemas lá. E daí saiu hoje a portaria, que ela é datada de 5 de outubro, mas foi publicada hoje, dia 10. A portaria que, então, regulamentou que esse acesso vai ser feito. Quando não está na cópia do processo, quando não está no laudo, você pode pedir uma cópia de processo informando. Eu vou fazer um vídeo depois com passo a passo de como que faz, para informar que você quer o laudo, tá? O laudo social. E quando eles fazem essas atualizações, infelizmente, dá bug, assim, né? E hoje a gente acordou. Na verdade, foi o final de semana que eles subiram essa nova versão que permite ali, e tá dando probleminha. Então, assim, se esse cancelamento que você está identificando é porque você entra e não encontra valores, o sistema está com problema. Nós já abrimos chamados, tá? As comissões estão abrindo chamado, na Comissão Nacional também a gente abriu o chamado, avisando, olha, hoje a gente identificou 2 problemas já. Os pedidos de requerimento de benefício, quando tem tempo rural, tá dando um erro, tá? Tá dando valor, não sei o que lá, tá dando um erro. E os acessos aos extratos de pagamento em especial e as informações de benefício de gente que tem NB já concedido, você entra lá no meu INSS e não consegue achar a informação, tá dando lá que não constam benefícios. Gente, se é de hoje ou desse final de semana, é um erro do sistema, não houve cancelamento de benefício nenhum, é só porque o sistema tá com problema para informar os dados ali, tá? Então, se você estiver encontrando isso, uma forma que você pode de abrir chamado para o seu cliente especificamente é dentro do falabr.cgu.gov.br, que é, na verdade, a ouvidoria do INSS agora, porque a ouvidoria de todo o governo federal foi unificada na CGU, no Fala BR. Então, se você quer registrar esse erro para o seu cliente, né, você pode ir lá dar os prints e mostrar que está sem informação. Isso também vai ser encaminhado para a DataPrev. Mas quando vocês entram em contato com as comissões estaduais ou comigo, né, a gente vai abrindo chamado também para o INSS. Então, não sei bem qual cancelamento está falando, mas como diz que é meio genérico, eu suponho que seja esse problema, né? Com relação à cópia do processo, a boa informação é que foi então liberado, né? A gente tem agora a possibilidade de requerer dentro a portaria 1062 de 5 de outubro, mas foi publicada no Diário Oficial de hoje, tá? A portaria da DIRBEM, que é a Diretoria de Benefícios. Então, ela permite lá que seja solicitada a cópia do laudo social, e isso pode ser feito tanto no meu INSS do cliente, quanto no nosso INSS digital. A gente vai fazer isso pelo serviço de cópia de processo, e vocês vão ver que lá tem, você quer cópia do laudo, tem sim ou não, você vai botar o sim, e vai informar o benefício lá, tá? Eu vou fazer um Rios depois com passo a passo para ajudar o pessoal. Mas essa portaria e algumas atualizações que estão sendo subidas no sistema estão dando probleminha, pode ser que o erro seja disso. Amanda, não sei se quer fazer alguma outra sua aí. Vamos lá. Auxílio acidente concedido administrativamente, qual ação cabível para cobrar os atrasados? E daí aqui, junto com a resposta, tem uma notícia boa, até já postei também. O que dá para tentar, tá, Bruna? Quem mandou foi a Bruna, também não é a nossa Bruna.
O auxílio acidente, o tema 862 do STJ, que inclusive teve o trânsito em julgado, tá bom, gente? Em setembro agora, trânsito em julgado. Foi firmada a tese, então, que o auxílio acidente ela é devida a partir da cessação do auxílio doença, tá? O efeito financeiro. Então, se é um caso que foi precedido de auxílio doença e na via administrativa você teve reconhecimento a partir do requerimento administrativo do auxílio acidente, você entra com uma ação de cobrança simples, a tua fundamentação vai ser o tema 862 do SA agora que transitou em julgado. Aí você coloca ali a carta de concessão do auxílio doença, mostrando a data da cessação e prova que as sequelas que ele teve foram decorrentes daquele evento que gerou o primeiro auxílio doença dele, que vai embasar esses atrasados do auxílio acidente, tá? Se não teve um auxílio doença, ou se eventualmente for a questão acidentária aí no tocante à atividade laboral, aí muda um pouquinho, tá? Porque nesses casos, quando não tem auxílio doença, eles têm entendido que é necessário prévio requerimento administrativo, então muitas vezes acaba sendo o efeito financeiro desse prévio requerimento administrativo, e aí eu entendo que se o INSS já te pagou ali da data do requerimento, talvez nem fosse o caso de ação judicial. Na questão acidentária também tem jurisprudência que há uma prescrição de 5 anos para te ingressar com pedido, né? Se é decorrente de auxílio ali, as doenças de trabalho, né? Acidentário. O que mais? Eu acho que é isso, né? Acho que foi tudo. Acho que Acho que foi. é isso, gente. Eu vi aqui Janilce falando que não está conseguindo baixar o CNIS de uma cliente, somente de uma cliente, dos outros está conseguindo baixar. Pode ter algum problema cadastral dessa cliente, né? É importante verificar qual é o erro, entrar em contato com a comissão também. Agora as OABs, gente, as comissões, né, e a OAB seccional, eles estão com um canal de suporte direto com a DataPev. Então, caso vocês tenham erro, dá para mandar o print, dizer, explicar o que é, o número do benefício, o CPF da pessoa que está dando erro, para eles verificarem para biochamados, e também é possível pela ouvidoria. Aqui uma pergunta com relação à correção de CNIS. Hoje eu fiz, gente, compartilhei ali no meu Telegram também, um passo a passo que o INSS fez, muito legal, tá? Para quem quiser fazer os acertos ali, fazer as emissões de DARF e de guia para pagamento de complementação. E daí tem uma pergunta aqui falando, tá, e a complementação tem prazo? Gente, não tem prazo se a pessoa está viva, a não ser antes do benefício ali, né? Ou então você vai fazer a complementação para fazer revisão. Agora, se há o falecimento, tem prazo sim, e o prazo é até o 15 de janeiro do ano seguinte ao falecimento. E atenção para quem falece no segundo semestre, principalmente ali em dezembro, né? Que a pessoa falece e os seus dependentes têm prazo até 15 de janeiro para fazer essa atualização, essa complementação das parcelas, porque a gente tem que lembrar, e foi uma mudança muito drástica, que muita gente não se tocou ainda, a maioria dos trabalhadores desconhece, muitos aplicadores do direito que não são do previdenciário também, que foi o seguinte, com a EC 103 de 2019, quem trabalha e recebe menos do que um salário mínimo de remuneração não mantém a qualidade de segurado. Aquele mês não conta para aposentadoria, a não ser que seja complementado. Então, não conta para aposentadoria, não conta para carência, não conta para manter a proteção do sistema, que é a qualidade de segurado. Mesmo, mas eu estou trabalhando, eu tenho carteira assinada. Até 2019, tudo bem. Se você tivesse carteira assinada e você tivesse um salário lá de R$200, não tinha problema. Você estava mantendo a qualidade de segurado e aqueles salários estavam entrando. Agora, depois da reforma, não, isso mudou. Só mantém a qualidade de segurado quem tem contribuição de pelo menos um salário mínimo. Não interessa se trabalhou ou não trabalhou. Eu digo muito que agora o sistema protege a contribuição e não o trabalho, né? E isso muda muito a lógica. E os trabalhadores não se tocaram disso ainda. Então, essa complementação
Tem prazo para fazer em vida? Não, só que você não está mantendo a qualidade de segurado. Então, é bom que complemente pelo menos algumas, né? E quando falece, os dependentes, aqueles que tiverem interesse na pensão, tem prazo até 15 de janeiro do ano seguinte para fazer a complementação. E um cuidado só daí com relação que as pessoas confundem com prazo é o seguinte, é no agrupamento, quando eu junto parcelas para chegar ao salário mínimo, ou que eu até chamo de transbordo, quando eu pego o valor que sobrou de uma para somar na outra, né? Então, tenho 2 meses contribuídos. Um foi de R$ 2.000 e o outro foi de 500. Eu posso pegar esses 800 aqui, 700 e pouco, que é a que sobra do salário mínimo, e jogar para cá para ver se eu atinjo o 1.200 que seria necessário, né? Jogar o suficiente para atingir o salário mínimo na parcela que ficou abaixo. Esses ajustes, eles ficam dentro do ano civil. Não quer dizer que eu tenho que fazer dentro do ano. Quer dizer que eu só posso somar valores ou agrupar esses valores ou transportar valores do mesmo ano. Então, 2022, eu só posso fazer esse agrupamento de janeiro a dezembro. Eu posso pedir isso lá em 2024? Posso, mas eu não vou poder juntar com o salário de 2023. Vai ter que ser só o salário de 2022, certo? Isso não é prazo, isso é forma desses agrupamentos e desses transbordos de valores ali. Agora, se você quiser manter a qualidade segurada, é importante que você vá fazendo essas adequações, né? E as pessoas não estão cientes desse problema, né, Amanda? Porque eu acho que muita gente vai acabar sendo prejudicada com isso e só vai perceber quando for pedir o benefício e não tiver a qualidade segurada, né? Até pegando esse gancho e já aproveitando que a gente está falando de complementação, teve uma pergunta aqui que ela falou o seguinte, ó. A Raquel, ela entrou com auxílio-doença e o INSS não reconheceu a última contribuição porque estava menor do que o valor do salário mínimo. E aí não concedeu porque não foi reconhecida a carência e nem a qualidade de segurado. Daí aqui a gente tem 2 problemas, né? A gente tem a complementação e você vai ter a data do início da incapacidade ali quando ele não tinha qualidade segurada e às vezes não tinha nem a carência, né? Então, assim, primeira coisa, fazer esse acerto de quiris que a Gia acabou de falar, fazer a complementação e talvez seja o caso de tentar um agravamento da doença, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque não sei se talvez só a complementação aqui seria suficiente, né, Gi? Pois é, e assim, é importante até, gente, que a gente faça esse ajuste de complementação antes de entrar com o benefício. Por isso a importância de um bom planejamento previdenciário. Não dá para sair requerendo, você tem que olhar o CNIS, você tem que olhar se os salários estão ou não acima do salário mínimo. Não interessa mais, porque antes, como a questão da carteira assinada era confortável, né? Você não tinha que olhar isso, a pessoa diz, era empregado, então tudo bem. E tocava de uma maneira mais simplificada. Agora, não, tem que ser avaliado com mais cuidado essa questão para tentar se fazer antes, para evitar esses problemas. Mas seria realmente tem que fazer a complementação. Como eu falei, eu botei um passo a passo no meu Telegram lá de como que faz, né? Esse ajuste ali decorrente da EC para a DARF de quem é empregado. Então, é após 2019. Ah, Gisele, mas no sistema meu INSS só faz após 2019. Sim, porque o ajuste da complementação do individual e do facultativo já tinha que ser feito desde antes. Não é por DARF, é por GPS. E você tem que abrir pelo telefone, pelo 0800, ou que eu recomendo pelo 0800, ou o cliente tem que abrir pelo 135, né, gente? O 0800 é como a gente se comunica pelo telefone com o INSS. Evitar ficar utilizando o 135, porque no 135 eles vão pedir para falar com o segurado, porque lá é o telefone do segurado. Então, se você ligar e disser eu sou a procuradora, lá você encontra mais dificuldade do que na rotina do treinamento do 0800, em que o telefone foi criado para receber ligações de procuradores, né? Janice está perguntando se o agrupamento pode ser requerido no momento da aposentadoria. Pode, ele pode ser requerido no momento do requerimento do benefício, sim. E lembrando que se você requerer antes ou requerer no momento da aposentadoria, uma vez que você aceite que se concretize, ele é irretratável, tá? Esse agrupamento, você não pode ficar, agora eu quero desagrupar. Não. Se você fizer o procedimento de agrupar ou dessa transferência de verba de um mês para o outro,
Esses procedimentos, uma vez encerrados, eles são, pelo menos na norma administrativa, seriam irretratáveis, tá? Deixa eu ver aqui. O INSS, deixa eu pegar umas perguntas aqui da live. Efeitos financeiros. Ação de cobrança de atrasados entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente. Entra na Justiça Federal? Se o que você tem hoje é um auxílio acidente do trabalho, porque cuidado, gente, auxílio acidente, a gente falou, né? Auxílio acidente, ele pode ser de acidente de qualquer natureza. Então, se ele for de qualquer natureza que não acidentária, ele vai para a Justiça Federal. Se for auxílio doença acidentário, que daí tem relação com o trabalho, a competência é da Justiça Estadual. E lá na Justiça Estadual, a competência, a regra que o STJ tem, pelo menos até o momento, é que é tudo. É revisão, é pagamento de atrasados, é para discutir se é acidentário ou não, enfim, tudo que é relacionado àquele benefício fica para lá, né? Então, tu vai ter que entender bem se é um auxílio doença acidentário ou se é um auxílio acidente, porque aqui só tá botou assim, acidente, né? Então, assim, tá abreviado. Se for acidentário do trabalho, eu entendo que tudo tem que ser feito na Justiça Estadual. Pelo menos é o entendimento atual do STJ, né? Se começar com 9, gente, é na Justiça Estadual. Se começar com 3, é na Justiça Federal. Bem, inclusive a pensão, tá? Quando a pensão é decorrente de um acidente de trabalho ou de uma doença relacionada ao trabalho, a competência da Justiça Estadual. Daí você vai dizer, pô, Gisele, mas Justiça Estadual... Gente, lá as perícias costumam ser boas, tem várias coisas positivas. A Justiça Estadual costuma dar tutela com mais agilidade, né? Tem coisa que demora, sim, ela é mais demorada como regra, né? Mas ela tem pontos positivos. E assim, nessa questão não é uma escolha nossa, né? Se o benefício é acidentário do trabalho, a competência é originária da Justiça Estadual, a Constituição está lá no 109 e a gente não tem escolha. Então, não adianta dar um jeitinho para ir para a Justiça Federal, porque depois tem extinção, tem redistribuição. A questão processual lá na frente pode ser tão problemática que melhor já fazer no lugar certo e evitar essas discussões, né? Tem um aqui bem legal que fala de Floripa. Vou fazer, tá? Da Thaís. PPP de motorista de ônibus em Floripa. Não tem nenhum fator de risco, nem ruído. Está correto? Olha, Thaís, os motoristas de carros pesados, né? Ônibus, caminhão, o que a gente tem atualmente, tá? Até abril de 1995, até 28 de abril de 1995, se você tiver ali uma carteira de trabalho que consta motorista de caminhão, motorista de ônibus, ou se constar só motorista, mas ali pelo CBO da carteira, né, o Código Brasileiro de Ocupações, você consegue identificar que aquele código era de motorista de veículo pesado, você consegue enquadramento pela categoria profissional, tá? Até de uma forma relativamente simples, assim, tá? Judicialmente, inclusive no juizado, que tem uma dificuldade maior em reconhecimento de tempo especial, para essa categoria, pelo menos eu tenho observado, assim, certa tranquilidade. Agora, se o período é posterior a abril de 95, você vai precisar de laudo, e aí é bem difícil, tá? Assim, vou te falar que é bem difícil ter algum veículo pesado que ultrapasse ali a questão dos ruídos, tá? Seja de 90 ou 85 decibéis, ou 80 decibéis a depender, né? Então, até 97, 80, de 97 a 2003, 90, e de 2003 em diante, 85 decibéis. Se tá certo ou não, aí você vai ter que ver junto com, muitas vezes, algum laudo de empresa similar, para ver se realmente consta ali uma equiparação, se há uma manutenção mais ou menos do nível de decibéis entre essas empresas. Mas o que eu observo na prática é que não acaba superando, tá? Não acaba superando. Acho que sim, com a evolução da tecnologia, enfim, os carros
e esses carros pesados, né, começaram a ficar mais silenciosos, então eu não tenho visto muita jurisprudência favorável a motorista por causa do ruído depois de 95, tá? A gente vê isso, uma procedência, assim, por exemplo, em piloto de aeronave. Então, eu já tive várias, tempo especial ali reconhecido para piloto, que foi feito, inclusive, perícia judicial no aeroporto. E aí foi assim, o que, que aconteceu? Veio o PPP e falou que aquele piloto ele estava exposto ali a 65 decibéis, tá? E assim, eu entendi que era muito baixo, tá? Gente, esses dias até postei para vocês. Se vocês querem ter uma noção do nível de ruído, se você pegar um fone de ouvido e colocar no iPhone ali, botar uma música, baixa aquela telinha inicial ali da Apple, você tem certinho o nível de ruído. Até postei que eu estava ouvindo a minha música e estava 96 decibéis no fone. E aí vocês conseguem, porque é interessante a gente ter uma noção do que é 85 decibéis, do que é 90 decibéis, né? Então, depois que você começa a ter essa noção, você acaba tendo uma percepção um pouco mais verdadeira do ruído que aquele trabalhador ali de fato está exposto. Então, assim, no caso do piloto que eu atendi, né? É óbvio que 65 decibéis era muito baixo para quem pilota uma aeronave, né? Então, eu impugnei desde o primeiro momento aquele PPP, eu pedi a retificação para a empresa, não foi passada, e a perícia judicial constatou que, na verdade, o nível de decibéis ali era de 106, tá? Então, assim, se você entende, tá, Thaís, que o carro pesado que o teu cliente dirige realmente tem um ruído superior, faz a impugnação e pede uma perícia, tá? Ou no primeiro momento pode pedir uma retificação para a própria empresa, dá uma olhadinha no banco de laudos que tem ali no site da Justiça Federal, no site da OAB, vê também se tem algum que comprova ali, aí você já faz uma impugnação falando, olha, por que, que essa empresa aqui que é a mesma atividade, o ruído está mais alto, se é o mesmo tipo de veículo, sabe? Consegue fazer esse tipo de impugnação, tá? É possível, mas, como eu te falei, na prática, pós 95, eu não tenho visto muito reconhecimento, não, tá? A prova ali tem vindo com, mesmo nas medições judiciais, né? Nos laudos judiciais tem vindo negativo. E o legal também que a gente tem no site da OAB de Santa Catarina, que está sendo feito um projeto na Comissão Nacional para ter de forma ampla, nacionalmente, né? São os laudos que dá para comparar, que daí você consegue realmente fazer essa verificação, né? Pô, como que uma empresa tem e outra não, se são empresas similares, se o período é mais ou menos o mesmo. Então, assim, realmente a gente tem visto alguns laudos que vêm com uma diferença muito grande da realidade do ambiente de trabalho, né, Amanda? E isso, claro, prejudica o cliente. A gente tem que entender uma coisa, gente. Até recente eu postei uma decisão do Fonagef que diz que a Justiça Federal não é o local correto para se discutir se o PPP tá ok ou não, se o PPP tá de acordo ou não, né? Que o local entendido pelos juízes dos juizados é a Justiça do Trabalho. Então, assim, na Justiça Federal, no rito comum, a gente até consegue um pouco mais de prova, né, Amanda? Fazer uma perícia. Agora, no juizado, para fazer perícia em questão de tempo especial, cara, é impossível, assim. E eles mesmos lá no Fonagef, né, naquela convenção que eles fazem, eles chegaram a um acordo ali. Os 300 juízes que estavam lá discutindo essa questão, eles entendem que o juizado não é o local certo para fazer isso. Então, se você tem uma discussão de laudo de PPP, vale considerar a ação trabalhista anterior ou entrar em contato com a empresa, porque tem vezes, gente, que a empresa preencheu errado por desconhecimento. E você consegue adequar ali, né? Às vezes tem um monte de NA Já peguei casos de dado no local errado, um monte de não se aplica, aqueles NA para cima e para baixo. Daí você diz, olha, mas
mas tem que ter essa informação, né? Então, daí eles entram em contato, às vezes, com o médico, com o engenheiro que fez, para detalhar um pouco mais. Então, assim, às vezes, esse contato com a empresa faz diferença também para uma qualidade do PPP, para que você possa realmente judicializar. Porque judicializar com processo administrativo capenga e sem prova do tempo especial vai extinguir com o julgamento do mérito e vai ficar pior do que tentar um pouco mais, até eventualmente fazer uma ação trabalhista, né? Então tomem muito cuidado, né, Amanda? Porque tempo especial no juizado já é difícil. Sem a documentação ainda, é quase impossível. Deixa eu fazer aqui uma pergunta que eu tinha até visto. O INSS pode pedir contrato social quando for se aposentar? Gente, os indicadores do CNIS podem fazer com que o servidor faça solicitações de documentos para comprovar, para validar o período que está lá, né? Então, a importância de a gente olhar o CNIS. O CNIS tem presunção de veracidade, os períodos, os vínculos que estão lá, mas qualquer indicador, qualquer problema, é possível sim que seja feito algum requerimento pelo servidor. Em regra, o pagamento de empresário não traz muita dificuldade se é feito em dia. O problema, muitas vezes, é de empresários que fazem pagamentos em atraso, que não têm a declaração daquele valor no imposto de renda, né? E tem alguns também servidores que fazem pagamento como individual, como empresário, e, na verdade, às vezes não tem empresa, né? Não... Então, assim, depende do caso. Pode ter esse requerimento? Pode, pelo INSS, porque o servidor pode ter percebido algum problema ali, né? E daí você tem que entender bem qual é a questão, porque, por exemplo, os servidores públicos não podem pagar como facultativos. O servidor, para fazer a contribuição, ele precisa, né, fazer como individual ou como empregado. Então, ele tem que ter ou um vínculo ou uma atividade remunerada que justifique aquela contribuição, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, porque às vezes tem uma pessoa que está pagando como empresário e daí o INSS ficou na dúvida e buscou mais informações a respeito até da existência da empresa ou, no caso, de que ele fazia parte da empresa. Isso vai acontecer normalmente nos casos de pagamento em atraso ou nos casos de servidor, né, Amanda? A Amanda faz muito também esses procedimentos de recolhimento em atraso e de CTC, para poder viabilizar as regras do direito adquirido e as aposentadorias com regras mais vantajosas, porque isso faz parte do planejamento, é você entender as lacunas de contribuição, se elas são possíveis de serem preenchidas ou não, e se vale a pena preencher, porque também não dá para sair pagando. O cliente às vezes chega, não, porque eu tenho 10 anos lá atrás que eu quero pagar. Mas sabe quanto custa? E vai fazer diferença ou você vai ter que esperar mais a idade de qualquer jeito, né? Então, esse planejamento faz toda a diferença, né, Amanda? Não, tem que fazer. Eu sempre falo, contribuição em atraso sempre precedida de um planejamento, senão Senão é dá. jogar dinheiro fora, né? É. Vamos ver. Tem mais alguma aí, Amanda? Tem. Tem uma aqui mais de gestão, achei legal, Flávio Roberto. Ele disse que está iniciando o escritório agora, a demanda está aumentando e ele quer saber se vale mais a pena fazer parceria ou contratar estagiário. Responde, gente, que é a mulher da gestão. Vamos lá. Gente, a administração do escritório e, assim, essa questão da parceria ou estagiário faz muita diferença, assim, ó. Qual a qualidade do serviço que o estagiário vai fazer, né? Então, assim, o estagiário é ótimo, a gente ama os nossos, né, Amanda? A gente está sempre repensando também formas de organizar a equipe. Então, às vezes, o advogado vai ter um estagiário dedicado a ele, ou a equipe vai ter vários estagiários dedicados. A gente, de vez em quando, faz algumas mudanças ali na nossa estrutura, né, Amanda? Mas, assim, depende de qual serviço você precisa, né? É um estagiário que está com você há bastante tempo, é um estagiário que já entende da matéria, ou é um estagiário que chegou hoje e nunca teve previdenciário na vida.
né? Então, assim, não, é um estagiário que chegou hoje, mas eu vou treinar porque eu preciso de ajuda no procedimento administrativo. Ele vai digitalizar os documentos, vai colocar lá, vai me ajudar com alguns requerimentos, e eu vou cuidar do judicial. Ou, né? Então, assim, vai depender, porque quando você faz uma parceria, geralmente você faz com alguém que tenha um conhecimento prévio da matéria que vai te ajudar na questão de mérito, né? E o estagiário, quando você traz uma pessoa nova, um estagiário especificamente, para dentro da sua estrutura, você tem que entender que, na maioria dos casos, você vai ter que ter um tempo de treinamento mais intenso com esse estagiário, às vezes até com cursos, né? A gente tem os nossos estagiários ali, a gente concede os cursos para eles, eles acompanham todos os nossos cursos para que eles possam aprender o que é um benefício, quais são os requisitos de um benefício, porque a maior parte dos nossos estagiários, quando tem previdenciário, tem na 9ª ou na 10ª fase. E daí você está contratando estagiário de 5ª fase para fazer processo previdenciário que nunca nem sabe, nunca nem viu um benefício, nunca nem entrou no INSS, nunca nem viu um benefício, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado. Não, mas eu tenho um estagiário que, na verdade, é uma pessoa que já estagiou no INSS, que já estagiou em outro escritório, que vai me ajudar nessa parte aqui. Então, o que você tem que entender é que, assim, previdenciário é uma matéria que demanda um estudo específico. Eu brinco até, advogado previdenciarista lê diário oficial. Hoje eu abri o diário oficial às 7h30, tava lá 2 portarias do laudo que a gente vinha pedindo há um tempão, né? Então, assim, muito do que a gente faz todo dia não tá lá na lei compiladinho, bonitinho, não tá na IN, apesar da IN ela é recente, né? Então, mesmo com a IN de 2022, eu estou usando a portaria 123 de 2020 para fazer requerimento no telefone, para poder garantir que meu requerimento seja aceito, né? Então, assim, isso traz uma certa complexidade, uma necessidade de treinamento e de estudo constante. O estagiário consegue ajudar? Muitos estagiários são ótimos, mas não dá para você, tendo a responsabilidade com o cliente, pegar um monte de coisa e largar tudo na mão de uma pessoa que acabou de chegar e que talvez não tenha a experiência necessária para tocar. Capacidade, gente, todo mundo tem. É sentar e estudar que o previdenciário a gente aprende, tá? Então, assim, eu acho que o prévio a gente tem que ter essa consciência, assim. Não é aquela coisa de a pessoa chega para você e, eu trabalhei 30 anos e agora eu posso me aposentar. Você tem que ter um programa de cálculo. Isso a gente falou numa outra live, né, Amanda? Para trabalhar em previdenciário, você tem que ter um programa de cálculo. Não tem. E você tem que ter um scanner. Isso aí é o que, né? Isso aí é essencial. Um programa de cálculo e um scanner, porque você precisa digitalizar os documentos, colorido, inclusive, muitas vezes. E você precisa ter um programa que te auxilie nas análises. Dali em diante, a gente começa a construir, né? Com equipe interna ou com parcerias, vai depender da tua necessidade do que tu dá conta individualmente, né? Eu quero estagiário para me ajudar nisso, nisso e nisso, e eu vou fazer uma parceria para as matérias que eu não trabalho, para RPPS. Isso depende da estrutura, mas também temos que ser conscientes que não adianta chegar, o estagiário chegou ontem, joga tudo lá se ele nunca nem viu o previdenciário, ele não vai conseguir resolver, né? Então, assim, precisa um treinamento com a equipe e daí vocês vão ver que as coisas fluem muito bem, assim, né? A parceria é bom, o trabalho com o estagiário também, e é legal você ir vendo o que cada um, né, consegue fazer de melhor para você seguir sempre crescendo na tua estrutura. Isso aí. Aí, Amanda, mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem algumas aqui. Tem possibilidade de recolher em atraso para receber benefício por incapacidade? É motorista até o momento. Gente, contribuição em atraso. Quando é complementação, é mais tranquilo. Agora, contribuição em atraso. Pensa, INSS é seguridade, né? Então, tem um pouco da lógica do seguro. Aposentadoria por incapacidade é um benefício de risco baseado no infortúnio. Nesse infortúnio, né, a gente tem o quê? A existência da qualidade segurado como requisito para concessão do benefício, desde que, né, você tenha o acontecimento ali naquele momento. Então, se eu estou falando de benefício de risco,
e eu não estava segurado, porque eu não estava contribuindo, em regra, a contribuição em atraso não vai resolver, porque você não pode ter uma doença pré-existente ao ingresso dele no sistema. Agora, exceções que devem ser tomado cuidado. Exemplo, a pessoa era empregada. Foi o empregador que assinou a carteira e não pagou. O empregado não pode ser prejudicado, né? O empregado não pode sofrer o prejuízo de um dano causado por terceiro. Ele estava lá, estava trabalhando, bonitinho, e foi o empregador que não fez o recolhimento. Isso é uma coisa. Agora, a pessoa era taxista, né? Tava no Uber, a pessoa começou a trabalhar de motorista eventual ali, não tinha vínculo empregatício. E a pessoa deixou de fazer o recolhimento, aí você vai ter problema, né? Por quê? Porque vai acontecer o problema e daí ele vai atrás do INSS. E daí, nesse caso, o INSS diz, olha, se for você comprovar um agravamento depois que você começou a contribuir, tudo bem, daqui para frente. Agora, o que aconteceu para trás, você não tinha relação comigo. Então, eu não sou obrigada a te proteger, a te segurar, porque é um seguro social, né? Agora, bem, essa pessoa ficou incapaz e pode ser enquadrada como deficiente. Será que não é o caso de um BPC? Porque a gente tem que ampliar um pouco, às vezes que a gente fica só na questão da aposentadoria, mas como que ficou essa incapacidade? Será que não pode ser enquadrada como pessoa com deficiência? Será que essa pessoa não tem mais de 65 anos para enquadrar como idoso? Será que a renda daí dessa família não vai conseguir chegar na questão do critério da renda do BPC, do benefício de prestação continuada lá da LOAS, né, da assistência social? Porque a assistência social não precisa contribuir para receber. É para o hipossuficiente, é para aquele que precisa. Previdência social é contributivo. Então, quem não está contribuindo ou quem não tem lá o período de graça, em regra, pagar em atraso depois que o problema aconteceu não é possível. Não existe seguro de carro batido, né, Gi? Exatamente, porque é seguro, né? Então, é o benefício de risco, ele é com base num acidente, numa doença, na morte, na invalidez. Então, esses casos aí, a pessoa tem que ter a qualidade segurada no momento que acontece o problema, né? Assim, às vezes, uma saída, assim, difícil, né? Bem difícil, como tu já colocou, mas que talvez dê algum... que não tem muita opção, né? É regularizar essas contribuições, tentar o agravamento, né? Mas é difícil. E tem um problema, Amanda, que a gente tem visto muito, que assim, quando surgiu o MEI e a contribuição da dona de casa de baixa renda, que é aquela contribuição mais vantajosa do sistema, que é a contribuição de 5%, né? Todo mundo diz, ah, não, é isso aí que eu quero. Só que tem um monte de gente que não é MEI, que faz a contribuição, começa lá, cria um MEI, mas não é MEI, não se enquadra ali, só que cria porque é o jeito mais barato de contribuir. Daí vai lá e para de pagar. O MEI tem uma coisa muito diferente do que o plano simplificado, porque o MEI é de 5% e o plano simplificado é de 11%, né? A contribuição. O MEI, se você para de pagar, mas você não dá baixa no MEI, você fica devedor. E aquele valor fica aumentando, aumentando, aumentando. E daí a pessoa vai lá, paga esses atrasados, achando que vai ter a qualidade segurada e que vai. Então, ela gasta e não vai ter direito ao benefício, se for na questão do MEI que parou de pagar. Então, cuidado, gente, porque tem muita gente que abriu o MEI, ficou sem pagar, tá com uma dívida grande lá de previdência, de contribuição, tá? E daí acontece alguma coisa, vai atrás do direito. Daí é apurado o valor, a pessoa paga e acha que agora tem direito ao benefício. Não. Contribuição em atraso desse período aí não gera qualidade de segurado, só cumpre porque o MEI, ele tem característica de pessoa jurídica em vários pontos, né? Então, a contribuição ali, ela não é só da pessoa, ela é dessa empresinha que a pessoa tinha ali, que pode até ter empregado, né? Então, quando ele paga lá, ele quita a questão do MEI, ele não renova a questão previdenciária, né? Tem muita gente pagando o MEI achando que vai resolver. Não, então assim, se você não é MEI, não abre MEI. E se você abriu o MEI e parou de ser MEI, encerra o MEI, porque aquilo ali fica te fazendo dívida que depois não vai te servir para nada.
Tem uma live bem bacana que eu fiz aqui com o Emerson, que é sobre MEI, e fica bem clara essa situação, gente. É importante que vocês saibam que MEI é uma empresa. É uma empresa. Como a gente tem a Limitada, a Ireli, enfim, a SA, né? Partindo para uma coisa maior, MEI é uma empresa, tá? Ele vai ter o DAS ali, o que você vai pagar ali de atrasado, digamos assim, é a DAS, e não necessariamente aquele INSS ali é relativo à pessoa física ali que tem um prolabore nessa situação e que aí vai gerar responsabilidade, os direitos perante o INSS, tá? Então, realmente, houve aí uma banalização, digamos assim, do MEI, e agora todo mundo quer ser MEI, mas MEI é uma empresa, gente, É, exerce e uma a galera atividade quer pagar econômica. pouco e às vezes daí esquece de pagar. E se ele fosse um facultativo ou um individual baixa renda ali, né, o de 11, aliás, baixa renda não, o de 11%, que é o plano simplificado, que ele poderia pagar, o mês que ele não pagou, ele não gerou dívida, aquele mês só pula. O mês não, aquilo ali vai acumulando e depois fica um valor enorme para pagar, que às vezes até inviabiliza o pagamento futuro, né? E daí tem gente que ao invés de começar a pagar o mês atual, começa a quitar lá atrás. Então, também não vai resolver. Então, se pelo menos, né, você vai ter que quitar, vai ter que resolver esse problema, mas paga um lá atrás e um atual, por favor, né? Porque senão nunca recupera a qualidade de segurado, tá sempre correndo É, atrás de uma dívida que não precisava ter feito. Então, assim, não banalizem o MEI, gente. Faça MEI quem precisa e quem é MEI. Quem não é e quer pagar com a alíquota diferenciada, plano simplificado, resolve, que é os 11%, né? Paga um pouco a mais, mas tem menos problema. Agora, sim, se não quer ter problema, paga os 20%, que daí, né, é o que dá menos problema. Só não faz isso se você for servidor público, né? Porque o servidor público ali, se você não é. Se você é facultativo, você não tem renda, não adianta, gente. Daí pode sim o INSS querer saber da onde que veio o valor que você estava dizendo que estava ganhando. Amanda, olha, passou super rápido, já são 2 horas aqui. 2 horas, cliente está esperando já, Gi. Não, vamos encerrar aqui, agradecer todo mundo que esteve com a gente hoje, foi ótimo. Obrigada, Amanda, também pela companhia. Obrigada. E hoje foi nossa última, assim, dessa leva de mentorias, né? Que a gente programou 3, essa foi a nossa última mentoria ao vivo. E a gente quer deixar aqui o recadinho para vocês sobre o nosso. Hoje é o último dia das vagas de 2022 do curso Advocacia Previdenciária na Prática. Quem tiver interesse em estudar com a gente, entra lá no notoriosaber.com.br, na Advocacia Previdenciária na Prática, e se inscreve. Hoje é o último dia com as vagas com desconto. Elas estão disponíveis as inscrições até sexta, mas a partir de amanhã, terça-feira, já no preço cheio, né? Então, quem quiser participar dessa sexta turma, corre lá, entra e se inscreve. Amanda, quer dar um tchau pro pessoal aqui? Dizer que realmente são as últimas vagas do ano, né? Não é história, tá, gente? Não é gatilho mental da escassez, não é. Realmente é a última abertura de. Na verdade, nem é uma turma nova, né? A gente nem abriu turma nova, são vagas especiais na sexta turma. Então, quem comprar já vai ter acesso à aula, né, Gi? E já tem uma aula bônus ainda esse mês programada com a gente. As aulas bônus, elas são ao vivo, então você consegue tanto mandar dúvida antes da aula quanto durante a aula e a gente responde ali para vocês, tá? Durante essa aula. Aproveitem, peçam aí de Dia das Crianças o curso, né? Lembrando que quarta-feira é feriado, então aproveitem para já comprar, já garantir, começar 2023 se capacitando, muitas vezes aumentando ali os serviços e os benefícios que vocês podem oferecer para o cliente de vocês, tá bom? Aproveitem o último dia com desconto hoje e última oportunidade, daí até sexta-feira, sem desconto, para fazer parte desse curso. Se não, só o ano que vem a gente não sabe quando, né? Tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia. Eu vou tentar, ainda ficaram bastante perguntas, eu vou tentar depois responder ali
as que não foram respondidas por nós, para vocês ficarem com esse conteúdo também. Tá bom? Um beijo, uma ótima semana e a gente se vê. Beijo, gente.